É mãozinha. Que ela é amarelinha. Vou pintar ela de amarelo também. Tudo bem, Enio? Bem, Eu não tenho essa mão amarela. Minha mão é mão de índio, não tem mão amarela. Irmão Flores, levante só sua mão assim que eu já consigo ver aqui. Eu visualizo a todo mundo. Pode deixar, ainda bem que tranquilo. você visualiza todo mundo, porque eu não, né? Aqui. Irmão João Verdun. Então, tá. Vamos orar, então. Eterno Pai, Santo, Poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de reunirmos com o nosso irmão Enio, para juntos aprendermos, te conhecer melhor, Pai, para que na prática nós venhamos ver o resultado da palavra e poder, conforme a Tua palavra nos diz, Pai. Venhamos a saber usá-la, manuseá-la, para não perecermos por imperícias, negligência e prudência, Pai. Nos ajude, Pai, nos abra o nosso entendimento para que possamos compreender, chegar na coerência daquilo que o Teu Filho sofreu tanto para nos ensinar. Use o nosso irmão Enio para que juntos possamos aprender e crescermos para que venhamos cumprir a nossa missão, Pai, de salvar almas. Em nome de Jesus te oramos. Amém. 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 Bem, nós vimos aqui sobre a destruição do templo, né? Aí o problema das dores, Jerusalém seria sitiada, na verdade, destruída, né? Deixa eu ler do 25 até o 28, depois eu falo mais um pouco de tudo aqui. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Se aproxima, quer dizer, está mais perto, né? Agora, na verdade, há dois pontos importantes desde a leitura do 21:5, até aqui o 28, que também se nota lá em Mateus e Marcos, certo? Também esses dois pontos são tratados em Mateus e Marcos, Mateus, Marcos e Lucas. Dois pontos. O primeiro ponto é o seguinte: vai haver sofrimento, ok? Sofrimento, vai haver problemas no mundo, problemas de vários tipos, ok? De vários tipos. Inclusive, e principalmente, há algum tempo, principalmente aos discípulos de Jesus, porque eles terão sempre problemas, porque eles estarão como se fosse assim numa guerra, ok? Numa guerra. Vocês lembram, lá em Daniel, que o reino babilônico seria vencido pelos medo-persas, cujo reino seria vencido pelos gregos, cujo reino seria vencido pelo romano e cujo reino seria vencido pelo de Cristo. Então, mas, na verdade, nisso tudo, a guerra, ok? E nós estamos numa guerra. A profecia de Daniel já se concretizou, que o reino de Cristo venceu o Império Romano, mas levou bem que quase 400 anos para isso acontecer, né? Então, foi uma longa guerra, vamos dizer assim. Só que as armas dos cristãos eram diferentes
das armas dos romanos, mas finalmente o reino de Cristo venceu o reino romano, ok? Ou seja, o reino romano foi cristianizado, ok? Se converteu como consequência dessa guerra, ok? Mas aqui não está dizendo que seria por um período de tempo, certo? Porque se fosse por um período de tempo, eu creio que diria aqui. Então, esse sofrimento, essa guerra, vai durar até quando? Até a volta de Cristo. Como diz aí no versículos 25 em diante, até o 28. E, por exemplo, lá em Efésios, capítulo, se eu não me engano, capítulo 6, fala do soldado, né? Se revestir de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque o soldado cristão, que é todo cristão, está numa guerra. E lá mostra como é que ele pode ser um soldado vitorioso, um soldado abençoado. Então, e o segundo ponto é que o templo e Jerusalém seriam destruídos. Ok? E agora você fala, mas espera aí, o templo está destruído. Ok? Vamos dizer assim, já não tem mais templo, não tem nada do templo original. Não tem. Pelo que eu sei, há um muro lá, mas me parece, e eu vou chutar aqui, não tenho certeza do que eu vou dizer, mas alguém pode pesquisar isso no futuro, de que o Muro das Lamentações não fazia parte do templo original, ok? Porque você sabe que nós estamos falando em 3 templos, né? O original, construído por quem? Salomão. O segundo foi destruído pelos babilônios e foi reconstruído por aqueles que voltaram do cativeiro babilônico, né? Que não incluiu Daniel, né? Houve a reconstrução do templo, que não era nada igual ao primeiro templo. Aí, depois, houve uma grande reforma do templo. Quem reformou o templo? Alguém lembra? Neemias e Esdras. Herodes. Não. Alguém falou aí, Herodes. Nós estamos falando da reforma do segundo templo. Herodes. Ok? E me parece que esse muro não fazia parte do templo original, mas não faz problema. Agora, Jerusalém foi destruída, Jerusalém está aí. Mas ela está, na verdade, destruída como, vamos dizer assim, sede do judaísmo. Inclusive, ela é dividida em 3 partes. Os muçulmanos vindicam Jerusalém, os judeus vindicam Jerusalém e os chamados cristãos vindicam. Então, aquilo lá é uma cidade dividida, ok? Mas, agora, o ponto, isso aí você nota nos 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas. Inclusive, quando Jesus voltar, antes dele voltar, muitos vão falar assim, ele está ali, ele está aqui, ele está não sei aonde, ele está não sei aonde, ele está em Brasília, lembra do Cristo lá em Brasília? Ele está no Amazonas, está não sei aonde. Quando ele chegar, ninguém aceita isso, porque quando ele chegar, ele vai chegar de uma maneira tão óbvia, tão marcante, que não vai haver dúvida de que ele chegou, ok? Mas, contextualmente falando aqui em Lucas,
Eu vejo o seguinte. Jesus não é o restaurador do reino a Israel? Ele não estabeleceu o reino restaurado? Então, como que é possível ter tantos problemas? Ele não vai ser... Ele não é chamado filho de Davi? Entendeu? Ele não é... Deus não prometeu a Davi um rei da descendência de Davi que reinaria para sempre no trono de Davi? Então como é isso? Então, o ponto é que essa restauração, a meu modo de ver, é uma restauração que começou no começo e só vai terminar no fim. É uma restauração que começou com Jesus e só vai terminar na volta de Jesus. Começou com ele indo para o céu e vai terminar com ele voltando do céu. Então, nós estamos no processo da restauração, nós estamos trabalhando na restauração, ele já restaurou. Ele é o restaurador. Mas a propagação da restauração, a guerra restauradora, vamos dizer assim, vai durar até a volta de Jesus. Espero que faz sentido o que eu estou dizendo, pelo menos para mim faz, certo? Assim vejo aqui em Lucas. E Mateus é outro contexto, Marcos é outro contexto, mas a ideia é mais ou menos a mesma, ok? Muito bem. Agora, levando isso em consideração, é preciso que haja muita... O Sandro já falou, muito o quê? Evangelização. Sim, também, mas não é bem... Está certa essa resposta, mas não é a resposta que eu busco aqui, tendo a ver com a leitura que começa no 29. F com V, é? Começa com V. Começa com V. Fala aí, ô Sandro. Vigilância? Vigilância. Obrigado, Sandro. Fui eu, Samuel, não foi o Sandro, não. Obrigado, É, Lica. do Samuel, né? Obrigado, Lica. Vigilância. Vigilância. Inclusive, aqui, deixa eu ver, em Mateus, deixa eu ir lá em Mateus 24, eu creio que em Mateus tem mais deixa eu ver aqui, em Mateus 24, tem a parábola da figueira, que é a mesma aqui, né? Mas logo em seguida tem a parábola do bom servo e do mau servo. Depois tem a parábola das 10 virgens. Depois tem a parábola dos talentos. Aqui só tem uma parábola. É a parábola da figueira, que tem a ver com vigilância. Alguém lê para nós aí do 29 até o 38, por favor. Eu leio. Passa a voz. 29. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começa a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. E assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus.
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Até o final? Sim, por favor. Sim, continuando. 37. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Ok, muito bem. Então, a gente nota a parábola da figueira, ou seja, quando vocês virem esses sinais aí, vocês fiquem atentos. Agora, no caso daquela geração ali, tinha a ver com a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, né? Que aconteceu no ano 70. No ano 70, né? E o templo até hoje não foi reconstruído e não vai ser. Como eu falei, não vai ser, porque, inclusive, na restauração, é necessário que o templo fosse destruído, a meu modo de ver, e Jerusalém fosse, vamos dizer assim, qual é a palavra certa? Inutilizada, vamos dizer assim, como sede do judaísmo, entendeu? Porque houve uma restauração. Houve uma restauração. E é uma restauração de ordem espiritual, né? De ordem espiritual, certo? Então, e aqui, então, a parábola da figueira, a parábola exortação à vigilância, que devemos sempre ter, todo mundo, porque Jesus não chegou. Então, mas tem sinais, os sinais estão todos aí, todos estão aí, certo? Na verdade, até hoje em dia, a gente nota problemas, todos os problemas mencionados aí, né? Problemas de ordem física, né? De ordem física, de ordem material, guerras, parentes contra parentes, um monte de sinais aí de que, na verdade, como se fosse assim, o Jesus vai voltar e, a meu modo de ver, todos esses sinais são sinais também que deixam claro que é uma luta e é uma perseverança, certo? Devemos perseverar, evangelizar, vamos ter problemas, com certeza. Todos os apóstolos, menos João, foram martirizados. Muitos cristãos morreram pelo Império Romano, nas mãos dos romanos, e assim, até hoje em dia, tem cristão que morre pela fé. Então, na verdade, eu entendo que o ponto é a vigilância. Mas será que nós somos vigilantes? Ok? Será que nós somos vigilantes? Porque muitas vezes a gente vai empurrando com a barriga, muitas vezes a gente não pensa que a gente pode morrer de uma hora para outra, né?
muita gente vai na reunião da igreja, bate ponto na entrada e bate cartão na entrada, bate cartão na saída. Durante a semana não está vigilante, não está vivendo como se nós estamos aqui numa guerra, num processo de restauração, e Jesus vai voltar a qualquer hora para vivermos lá na perfeita restauração lá no céu, e assim por diante. Precisamos de viver uma vida vigilantes e trabalhar na restauração. Trabalhar na restauração. O trabalho de restauração não é somente de um pregador, não é somente de pregadores, de evangelistas, não é somente de missionários, não é somente de pastores, de diáconos, de mestres. O trabalho de restauração é o trabalho de todo mundo, porque todo mundo está nessa guerra. Nessa guerra. Se você não batalhar pela restauração sua em Jesus, você vai perder a guerra. E quando Jesus voltar, você não vai estar preparado. Deixa eu ver, levantaram a mão aí, acho que o primeiro foi o João, né? E o segundo, o Thiago. Amado Enio, o Jesus nos avisa, né, que gerações que viriam, nós temos no meio dela que o amor vai esfriar, né? Eu vejo notícias de crianças, adolescentes, assim, de 8 anos, 9 anos, já tem a sua preferência sexual, já não se preocupa em namorar outro gurizinho igual a ele. Eu fiquei assim, impressionado. As crianças que a gente fala em criança hoje, eu acho que assim que Deus já responsabiliza ela pelas suas atitudes, já estão nessa armadilha, que no 35 fala, né? Como uma armadilha, pois sobrevirá a todos. Então, assim, eu acho que no momento que um neto, um filho nosso, está envolvido na escola, no meio dessa turma toda que quase que ninguém lê a Bíblia, então, assim, como nós devemos, né, falar ao ouvido deles, né? Porque a preocupação nossa é como Jesus tinha lá para os discípulos, né? Estava tudo na volta dele, mas a preocupação não era aqueles 5.000 que estavam na volta dele, mas era para aqueles 12 que estavam aos pés dele, porque tinham que memorizar tudo que ele estava passando. E hoje nós voltamos aos nossos filhos e netos para que eles se livrem dessas coisas que estão na escola e estão envolvidos, né? E aí vem a consequência de evangelizar, começando pelo nosso vizinho, né? Sim, muito bom. Isso aí me fez pensar num ponto interessante, que é exatamente parte da vigilância e parte do aviso, o aviso que vai ocorrer e o fato que devemos ser vigilantes, e não devemos estranhar. Eu fico falando para minha esposa, não se preocupe, ela fica toda preocupada, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e, nossa, que barbaridade. Eu falei, olha, isso aí vai acontecer. Desde o começo, começou no começo, vai terminar lá no fim. Então, mas nós devemos, inclusive, não permitir que essas coisas nos desanimem, muito ao contrário, que elas nos lembrem de que nós estamos numa guerra espiritual, guerreando pela restauração, falando em termos de Lucas, guerreando pela restauração. Então, ok, se todo mundo fosse santinho, a gente ia restaurar o quê? Ia restaurar quem? Então, na verdade, todos esses problemas, inúmeros problemas, são indicativos de que nós temos um trabalho pela frente e de que vai ser assim. Tem uma passagem que eu acho um espetáculo com relação a isso. E essa passagem está lá no final do livro de Apocalipse. Lá no final do livro de Apocalipse. Deixa eu achar aqui. Lá no versículo 11 do capítulo 22.
no 11 do capítulo 22. Continue injusto fazendo injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Isso aí começou no começo e vai continuar até o fim. Então, nós estamos numa guerra e nós não vamos permitir que nós fiquemos desanimados. Eu estava conversando com um empregado aqui perto de nós, e ele disse que ele iria embora se dependesse dele. E por que eu vim para cá? Olha que confusão, quantos problemas. Eu falei, é por isso mesmo que a gente veio. É por isso que eu não vou embora e venho. Porque é o campo de batalha e eu sou soldado, vou fugir do campo de batalha. Vamos dizer assim. Não podemos fugir do campo de batalha. O campo de batalha é para o soldado. E nós somos soldados. Você acha que eu vou fugir? Eu falei, não, muito ao contrário. É por isso que eu quero estar aqui. Ou onde. Não quer dizer que em outro lugar não tenha isso, todo lugar tem. Mas isso não é uma característica do Brasil, do mundo inteiro. Olha, o soldado é soldado, ponto final. Ele está batalhando em qualquer lugar que ele vive. Qualquer lugar em que ele viva, ele está batalhando. Muito bem, Chaves. Boa noite. Como seria, se a palavra vigilância é a palavra-chave, o que é vigiar? Ou como seria a minha vigilância? Ou o que é que eu devo fazer para que seja considerado como vigilância na nossa realidade hoje? Obrigado, boa pergunta. No contexto do livro, naturalmente, o vigilante é vigilante de acordo com Mateus, de acordo com Lucas, de acordo com Marcos, de acordo com João, de acordo com Apocalipse, de acordo com 1 Coríntios, etc, etc. Mas no contexto aqui de Lucas, o vigilante é aquele que está no processo, firme no processo de restauração. Ele está aceitando a restauração do restaurador Jesus e ele está batalhando não só pela sua restauração, seguindo os ensinos de Cristo, mas também batalhando pela restauração dos outros, inclusive ajudando os seus irmãos em Cristo a se restaurarem, cada vez mais. É um processo que começa e só termina na morte, vamos dizer assim. Entendeu? O processo, né? Então, olha, eu não vou entrar nisso agora, mas uma situação maravilhosa, espetacular, grandiosa, para trabalharmos na restauração de nossos irmãos, é quando nos reunimos com eles. Quando nos reunimos com eles. Domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, seja quando for. É um contexto para a restauração perfeito, vamos dizer assim, maravilhoso. Ok? E muita gente não comparece às reuniões. Então, consequentemente, está perdendo uma grandiosa oportunidade de vigilância, porque não está se esforçando na sua restauração como na restauração dos outros. Porque na reunião da igreja, dentro do contexto de Lucas, nós estamos nos restaurando e ajudando na restauração quando nos reunimos com os irmãos. Ou na igreja. A igreja é o plano de Deus para a restauração. Em termos práticos. Um ajuda a todos, todos ajudam um.
e quando nos reunimos é a melhor oportunidade. Espero que tenha ajudado, Chaves. Sara, Sim, professor. Muito obrigado. ok. Agora é a vez da Sara. Né? Eu não, é irmão Flores, só levantei a mão para ele. Irmão Flores, você levantou a mãozinha aí, seu irmão Flores? No versículo 34, ele começa avisando acautelai-vos. E esse acautelai ele vai dizer para não ficarmos sobrecarregados com orgias, embriaguez e preocupações deste mundo. Sim. Aí, quando você passa o versículo lá para o capítulo 22, versículo 46, aí Jesus diz, por que estás dormindo? Então, embora que lá ele estava falando com os 12, mas ele pode estar aplicando, fazendo aplicação dessas palavras para os cristãos de hoje. Deixa de estar orando, como o Enio disse aí, que somos soldados. Se somos soldados, temos que ficar na guarita, em pé, fardado com a arma em punho. E, como ele diz aí, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai. Então, como é que você vai estar vigilante se está dormindo, sentado ou envolvido com as coisas desse mundo, como agora, né? Essa grande festa que abala o continente, né? Ótimo. Cadê os cristãos? Ótimo, Flores. Inclusive, lá no 46 que você mencionou, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. A tentação aqui, definindo tentação em termos de Lucas, a tentação é para que nós deixemos a restauração de lado, de que nós não nos restauremos e não trabalhemos na restauração de outros. A tentação aqui é tirar-nos da restauração, a meu modo de ver. Então, acautelai-vos e orai, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação de desistir da restauração. No contexto de Lucas. Aí, nos outros contextos, é outra definição, mas o ponto continua sendo esse de vigilância, de levantar e assim por diante. Giovanni. Não sei se ajuda, o Paulo também falou sobre isso lá na Carta aos Romanos, sobre finais do tempo. Romanos 13, versículo ali, vou ler do 11 em diante ali. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, o que falou o irmão aí, Flores, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos, ou seja, quando batizamos, né? A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Acordem. Sim, sim. Muito obrigado. Olha, deixa eu fazer um comentário aqui, deixa eu dar a minha opinião, ou minha interpretação dessa parte de que deixa eu ver aqui, onde fala que estamos mais próximos do que antes. Aqui em Lucas acho que não fala, né? Deixa eu ver aqui, não está falando. Eu li em Romanos. Sim, mas deixa... Está próximo, é no versículo 30. Qual versículo? O verão está próximo. Sim, o verão está 30, próximo. o verão está próximo. Sim, mas eu estava pensando na instrução de Jesus. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Se alguém achar aí, me avisa, hein? Qual é a expressão, Enio? A nossa salvação está mais próxima. Oxa, rapaz, está difícil de eu ir onde eu quero aqui, viu? Deixa eu ver aqui.
Não estou achando aqui, mas o que você... Quem leu aí? Foi o... Quem que leu aí que está mais próxima? Romanos. Lê aí, que versículo que é? Fala de novo aí. Tá, tem alguma semelhança, talvez, o 31, assim, de Lucas, no caso, né? Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Está falando aqui da igreja de Cristo, né? Não do fim do mundo. Deixa eu ver aqui. Ok. Não é bem isso. Eu acho que está em Romanos 13, 11. 13, 11, eu vou ler agora aqui. Vou ler de novo 13, Façam 11. isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Que versículo que é esse aí? Romanos 13, versículo 11. É isso, Então, Giovanni? alguém lê de novo aí. É a mesma que você leu, Giovanni? É a mesma. Mas é outra versão, né? A minha é NVI, a dele eu não sei. A minha é do Enio Júnior, conhece? Eu só uso a do Enio Júnior. Conhece? Vou te contar. É NVI também. Sabia que tinha alguma coisa errada com ele, viu? Então é a mesma. Mas no versículo 11, na RA, diz assim: E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Geralmente a gente pensa, eu vou dar uma interpretação minha aqui. Não há dúvida de que está mais próximo do que quando cremos, certo? Porque eu, por exemplo, criei há mais de 50 anos lá atrás, então eu estou 50 anos mais próximo. Mas eu tenho uma outra interpretação que ajuda, talvez, a clarear um pouco isso de que está mais próximo. A maneira que nós crescemos, certo? No cristianismo, no conhecimento, a nossa salvação está mais perto do que antes. A salvação eterna. Porque se você está mais forte do que você estava antes, você está mais perto da salvação eterna. Faz sentido, não? Total. Faz sentido. Ok. Eu acho que faz sentido porque a gente agora é mais forte, então eu estou mais próximo da salvação do que antes, quando eu criei. Quando eu criei, eu era novinho, verdinho, podia cair facilmente, abandonar, mas agora, para a gente abandonar, é bem mais difícil e a nossa salvação está mais segura, mais próxima do que antes, ou até mesmo do que quando cremos. Fala, Sérgio, depois Neves. Não seria dessas duas formas o crescimento espiritual, e quanto mais a gente vai vivendo aqui nessa terra, também vai ficando mais próximo, né, irmão? Juntando as duas, né? Não. Sim, juntando as duas, exatamente. Muito bom. Neves. Seria mais ou menos também se aproximando da varonilidade de Cristo, da estatura de Cristo, professor? Sim, isso aí isso aí faz parte do que eu disse. Exatamente. Quanto mais firme nós estamos em Cristo, mais próximo estamos da salvação eterna, mais garantida a nossa salvação eterna. A Neves de Campinas. Me vem à mente agora, né, aquela passagem que fala assim, sede santos, né, porque eu sou santo, né, e também o processo que nós iniciamos a partir do batismo é um processo de santificação, né, então nós não conseguimos, né, chegar ao Pai sem passar por todo esse processo, nós precisamos nos santificar, precisamos abandonar o velho, né, abandonar tudo que a gente carregava, tudo que nós, né, constituímos aí ao longo da nossa vida de erros, precisamos largar tudo isso para trás, né? Sim. Eu vou fazer mais um comentário sobre essas coisas, João.
A palavra nos diz que é por orar pelos fracos e também pelos fortes, para que não caiam, né? A gente Sim. olhando para Jó lá, ele foi tentado, o Satanás disse que ele era cercado, né? Pelo poder de Deus. E ele é perfeito para Deus, e Deus permitiu. Então, assim, nós temos que ter cuidado, mesmo que a gente se ache estar bem, né? Mas, então, tem que ter aquilo que Jó teve, e é difícil. Sim. Deixa eu fazer um comentário ainda com relação ao que eu falei. Irmão Enio, só para complementar, na verdade, tudo se resume em estar preparado para a salvação. Simples. Sim, sim, muito bem. Exatamente. E aí estamos vigiando, né? Vai lá, Giovanni. Exatamente. Deixa eu abrir aqui, só para complementar o que o irmão N falou, o que eu corroboro também, até vai ser como diz o irmão aí, o irmão Alessandro, vai ser um spoiler da mensagem de domingo. Temos aquele exemplo do coração inconstante na parábola do semeador. Só há o crescimento espiritual, só estamos mais perto quando há crescimento espiritual. Nós temos uma parte dos irmãos batizados, que é o coração inconstante, é o exemplo da semente jogada no solo com espinhos. Esse é aquele que escuta a mensagem, a recebe, se batiza, mas vive com um pé no corpo de Cristo e outro no mundo. Ele se deixa seduzir pelos prazeres do mundo e pelas preocupações demasiadas com a sua vida, ou seja, os espinhos o sufocam, não o deixando crescer espiritualmente. Sua vida não é focada nos céus, é o chamado cristão infrutífero. Ele está no corpo de Cristo, mas está ao ponto de abandonar o caminho, caso não reveja seu comportamento e busque o crescimento espiritual. Ele aparece em alguns cultos, mas depois some por um tempo, pois sua vida cristã é inconstante. Raramente aparece nos estudos da congregação, pois está muito envolvido em demasia com o mundo. Embora ele se batizou e o tempo passe, está mais perto da vinda de Cristo, mas ele está mais longe da salvação. Sim, muito bom. Deixa eu fazer ainda pegar um gancho, até mesmo nos comentários que nós estamos fazendo, inclusive no que eu fiz primeiro. Olha, vamos ver se eu vou conseguir transmitir a ideia. Se você parar para pensar, ok? Em tudo aquilo de positivo que aconteceu na sua vida cristã, inclusive a sua conversão, certo? Você deveria construir em cima disso, porque você está mais próximo da salvação eterna do que antes. Mas o que muita gente faz, eles abandonam essa estrutura que eles construíram no decorrer dos anos na vida cristã, jogam isso para fora. Abandonam isso. Entendeu? Por exemplo, se você pensar na sua conversão, eu poderia escrever um livro a respeito de como eu fui convertido, mas não vou. Mas eu lembro uma coisa muito evidente, que quando eu saí das águas, eu saí chorando de alegria. Ok? Você acha que eu vou abandonar isso? Você acha que eu vou abandonar isso? Ok? Tudo aquilo que eu me estudei, o apoio que os irmãos me deram, o apoio assim na igreja, irmãos orando pela gente. Eu sei de um presbítero que falou: eu oro por você no seu trabalho todo dia. Você acha que eu vou jogar isso pela janela? Entendeu? E isso se aplica... Cada um de vocês tem uma história. Cada um de vocês tem uma história. Entendeu? Mas cada história
maravilhosa de conversão e de ajuda, de apoio, entendeu? Por exemplo, você pode ter... Teve uma época em que você estava muito necessitado e os irmãos te ajudaram, entendeu? Vai jogar isso pela janela? Ou você vai construir nisso, lembrando que a sua salvação está mais próxima? Construída em cima desse passado todo. Aplicando isso no casamento. Agora vou fazer uma aplicação prática aqui, certo? E para terminar nosso estudo, nós vamos, semana que vem, entra no capítulo 22. Olha, você lembra do namoro que você teve? Lembra que você achou a princesa? Lembra que você achou o príncipe encantado? Lembra que alegria que era? Lembra que alegria no nascimento dos filhos? Lembra que estrutura maravilhosa foi construída no casamento? E tem gente que joga tudo isso pela janela. Quando deviam reconhecer que o sucesso do casamento, inclusive tendo a ver com a vida eterna, está mais próximo do que antes. Vai trocar tudo isso e recomeçar com outro, com outra. É trocar o positivo, aquela estrutura construída, e daria um sucesso garantido, por uma situação completamente duvidosa, sem a estrutura construída, certo? E assim na igreja, tudo na igreja. Você faz parte de uma congregação. Olha o quanto já lutaram pelo sucesso dessa congregação onde você está. Quantos batalharam anos e anos e anos para a igreja chegar onde ela está agora, mesmo em meio de obstáculos. Vencendo os obstáculos faz parte de chegarmos mais perto da salvação. Mais perto da salvação. E vai jogar tudo isso pela janela, fora. E isso só é possível se congregando, não é verdade, professor? Exatamente, exatamente. Você vai abandonar. Onde você está, por exemplo, Chaves, quanto trabalho já foi feito aí. Então, a salvação está mais próxima. Quantos lugares no mundo gostariam de ter uma congregação, uma condição de reunir, como vocês têm aí, por exemplo, em Manaus, de onde você é, ou aqui de onde eu sou? Quantos já lutaram, batalharam, investiram dinheiro, tempo, e até já morreram para que o evangelho chegasse até nós? Olha, a nossa salvação, baseada em todo esse passado glorioso, mesmo em meio de obstáculos, a nossa salvação está mais perto do que antes. Mais perto do que antes. Ok. Irmãos, só para não deixar aquela tua informação em vaga, fiz a pesquisa aqui para os irmãos,
o Muro das Lamentações, ou Muro Ocidental, como também é chamado hoje, é o único remanescente do segundo templo de Jerusalém, que permanece em pé. Ele foi reconstruído por Herodes em 516 a.C. e foi destruído em 70 d.C., concluído por Herodes, o Grande. Esse templo era um local sagrado. Bom, o templo já sabe. Então, é somente o Muro das Lamentações, que existe em pé É um muro hoje. externo, né? É um muro externo, ele é aquele que circunvizinhava, né, o templo. Não é o muro em si do templo, mas é o muro externo. E foi construído no segundo templo, é isso, Giovanni? Isto. Exatamente, exatamente. Ok. Então, interessante é isso, da vigilância. Mas, novamente, a vigilância. Novamente, porque a pergunta, ontem eu mencionei isso, eu nem lembro se foi na última vez ou não, eu não acho que deve ter sido no domingo, na quinta-feira passada, porque é assim, olha, o Messias chegou, o Cristo chegou, aquele que Deus prometeu que seria da linhagem de Davi e que ia sentar no trono de Davi e reinar para sempre. Ah, que maravilha! Então, nós vamos ter um reino semelhante ao reino que Davi teve, vitorioso, conquistador, ganhando dos inimigos. Vamos derrubar o Império Romano, vamos derrotar os inimigos todos, inclusive o Império Romano. Jesus está falando, não, não é assim. É, mas não é. É, mas não é. É tudo isso em termos espirituais. Jesus reina, começou a reinar há 2000 anos atrás, vem reinando, reina e vai reinar até a sua volta. Ninguém vai derrubar o reino de Cristo, mas de uma forma espiritual. E nessa restauração, dentro do contexto do livro de Lucas, nós vamos ter problemas, lutas, certo? Obstáculos aos montes, obstáculos, mesmo em face de morte, mesmo morrendo, sendo martirizado. Mas a restauração começou, continua e continuará até a volta de Jesus Cristo. E esse é o ponto que eu vejo nessas 3 passagens, em Mateus, Lucas e Marcos, mas em Mateus o contexto é outro, tendo a ver com a presença de Deus conosco, certo? E Marcos é o poderoso Jesus que vai ser poderoso até a sua volta, e etc, etc. Mas aqui tendo a ver com a restauração. Obstáculos, sim. Quem é que nunca teve problemas na vida cristã? Até mesmo problema de ordem espiritual? Levante a mão. Baixa a mão, Giovanni. Então, na verdade, todos nós já tivemos, todos nós já tivemos mais de um, muitas vezes. E tem mais. Eu tenho novidade para vocês. Começou no começo e só vai terminar no fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Fala aí, Giovanni. Problemas tem todo dia, né? Esses problemas aí. Exatamente. Todo dia. Parece que amanhã não vai ter problema, né? Parece 3, 4.
Ok. Giovanni. Ah, eu esqueci a mão levantada. Ah, esqueceu a mão levantada, ok. Muito bem, vamos terminando aqui, não vamos entrar no capítulo... Só lembrando que os problemas acontecerão, mas Jesus não garante, em todos os casos, a libertação deles. Pode Sim. que, muitas das vezes, nos nossos problemas diários, ainda que na ordem espiritual, venhamos a falecer. No entanto, o que, pelo menos que eu pude compreender, segundo as suas explicações, é que se nós permanecermos, de acordo com a sua explicação sobre vigilância, se nós permanecermos vigilantes, ainda que não sejamos livres dos problemas e sim mortos, mas com a salvação garantida. Pode ser assim, professor? Sim, sim, com certeza. O vigilante é como você falou, problema nós vamos ter, e problemas até mesmo que possam nos levar à morte física, mas a vigilância é de ordem espiritual e nós vamos sempre viver na restauração, sempre nos restaurando, inclusive levando em conta que mesmo a morte física vai ser restaurada, porque vai haver uma ressurreição e a gente vai ter um corpo celestial, mesmo a morte vai ser restaurada, a morte em Cristo, porque nós vamos ter um corpo restaurado, que é um corpo celestial, para vivermos lá no céu. Mas nós vamos estar sempre vigilantes, nunca nos deixarmos vencer para desistirmos da restauração. Eu acho Bem, que um exemplo, o maior exemplo de tudo isso, depois de Jesus, é o apóstolo Paulo, né? Ele é muito perseguido e ele chegou o tempo que sabia que ia morrer, mas ele estava lá firme, lá alegre e tal, né? Então, ele é um exemplo muito vivo, vou dizer assim, o apóstolo e Paulo. mesmo, Azemar, pegando um gancho aí, e mesmo ele em prisão, no que nós chamamos de segunda prisão romana, em que ele seria morto e martirizado, ele estava dizendo a Timóteo, se restaure, Timóteo, se restaure, porque Timóteo estava desanimado, porque o mentor dele ia ser martirizado. Se restaure, renove o dom, reavive o dom de Deus que é em você, pela imposição das minhas mãos, lá na carta a 2 Timóteo. Muito bem, vamos terminando do capítulo 22, 23. Morrer em Cristo é lucro, né? Ele falou. Sim, sim. 22, 23 e 24, vamos entrar nisso, já que é o final aqui da vida de Cristo aqui na Terra, e tem alguns pontos muito interessantes, naturalmente, mas a grande maioria deles são bem conhecidos, é bem conhecida por nós, né? Muitos desses pontos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, inclusive. Ok? Vamos terminando. Sandro. Obrigado, Enio. Muito obrigado aos irmãos. Agradecer a Deus, né, por esse privilégio que Ele nos dá, né? E que a gente continue persistindo, né, na restauração. O quanto Deus tem feito em nossas vidas e o quanto Deus ainda pode fazer no decorrer da vida que nos resta, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos e levar a palavra restauradora para a vida daqueles que ainda não a têm, né? Passar a palavra para o irmão Neves, para ele nos conduzir em oração. Com você, irmão. Obrigado, irmãos. Bom, primeiro eu queria agradecer ao irmão Enio, né? Com certeza foi um grande aprendizado aí para todos nós. Vamos orar, então? Oremos. Amado Pai, Deus de amor, Deus de provisão, obrigado por seu imenso amor. Obrigado por sua palavra que nos instrui e nos edifica, Pai. Obrigado por nos amar quando ainda vivíamos no pecado, Senhor, e estávamos condenados à morte. Obrigado, Deus,
pela graça, pela paz que recebemos na cruz, no sacrifício de Jesus Cristo, Pai. Obrigado. E por meio de Jesus Cristo, nosso único caminho e intercessor diante do Senhor, Pai, que pedimos sua proteção, pois sabemos, Pai, que o mal que se levanta contra nós, mas cremos que não prevalece diante do Senhor. Cerca com teu Espírito Santo, assim como o Senhor fez, Pai, com Jó, para que não viemos a desviar de Jesus, para que não abandonemos o caminho do teu reino, que continuemos firme, Pai, nessa restauração, que continuemos firme, Pai, a alcançar a glória, Pai, junto ao Senhor. Abençoa cada palavra dessa mensagem. Abençoa, Pai, cada pessoa que aqui esteve hoje, que pôde estar participando. Abençoa aqueles que não puderam também, Pai. Nós não queremos deixar ninguém para trás. Edifica, Pai, a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor já preparou, Pai. E por intermédio de Jesus Cristo, Pai, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, nós oramos ao nosso Deus Pai e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigada, irmão Enio. Amém. Boa noite. Obrigada, irmão Enio. Boa noite. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, mano. Boa noite, seu Nino. Boa noite, Boa noite, Lívia. Boa noite. Boa noite, seu Fernando. Boa noite, Renato. Boa noite, Verdun. Eu já vi essa